Meu nome é Gabriel, eu tenho 21 anos e estou falando pra aqui, o porquê que a gente tá aqui, o porquê que é tão importante a gente estar aqui, o porquê que é tão necessário a gente estar aqui. E até que ponto a gente fica num colapso entre o que é certo e o que é errado. E aí me vem na cabeça uma das situações assim que muitas vezes eu fico pensando o que que vale mais a pena, assim, o que que vale mais? Tu ter alguém ou tu não ter alguém, né? O que que te leva a um âmbito mais forte, digamos assim, de uma vida, por exemplo, de um conhecimento, de uma ideia, de uma logística, de uma circunstância corporal, talvez, de uma circunstância mental, de uma circunstância de apoio futuro, talvez, de um apoio onde tu vai conseguir compreender aquilo que tu quer e aquilo que tu tanto busca a partir de um olhar diferente com o mundo e com as coisas ao redor, ou tu vai ficar só na tua, lendo, lendo, estudando, estudando, sem que ninguém consiga fazer algo para ti, né? Em qual nível o ser nerd e o ser nerd intelectual, digamos assim, que é aquele que não convive com ninguém, aquele que tá o tempo todo longe de todos. Nesse tipo de nerd eu me refiro, não o nerd intelectual que tá sempre saindo, sempre se divertindo, sempre isso, sempre aquilo. O nerd intelectual que tá o tempo todo estudando, o tempo todo cabeça abaixo, o tempo todo moldando algo e sempre com uma certa circunstância de não conseguir pensar em outra coisa a não ser aquilo que ele está fazendo, ou seja, não se relacionar com outras pessoas, né? Então esse não relacionamento, a que ponto isso gera uma certa angústia, até que ponto isso é bom, até que ponto isso é ruim, e até que ponto esse sentimento de situações assim vale a pena ser levado a sério ou não, né? Eu fico me imaginando muitas vezes assim, né? Até que ponto se relacionar com alguém vale a pena, até que ponto abrir o coração vale a pena, até que ponto essa situação assim vale a pena, sendo que tu também tem muitas possibilidades não olhando desse jeito, né? Tu pode olhar de um jeito onde você tem as rédeas da tua vida, onde tu pode fazer as coisas que tu quer, fazer aquilo que tu não quer, e tem certas circunstâncias que não, tem certas situações que tu vai ter que fazer com aquela pessoa. Então qual que é o nível entre o certo e o errado disso? Né? Muitas vezes assim as pessoas dizem, nossa, mas precisa de alguém, precisa disso, precisa daquilo, né? E muitas vezes sim, às vezes a gente precisa de alguém. Mas é muito bom também ter alguém. É muito gratificante ter alguém. É muito bom ter alguém para compartilhar muitas situações de vida, muitas situações disso, muitas situações daquilo, né? Risadas, momentos, tudo fica melhor com alguém. Tu consegue se lembrar daquilo melhor, tu consegue pensar naquilo de uma forma mais leve, de uma forma mais legal, digamos assim, uma forma mais melhor, né? Onde tu tem o mais melhor como ápice do mais melhor de tudo. E aí tu começa a perceber que as coisas são realmente muito boas a partir do momento em que tu consegue viver aquilo na prática, sem que tu fique deslocado ou triste com aquelas coisas que não vêm mais, com aquelas coisas que já foram, né? Tu consegue lembrar de tudo muito bem. Em contrapartida, quando tu tá solteiro, é meio complicado tu lembrar de tudo quando tá bem, quando tá tudo bem. Tu vai lembrar muitas vezes do que tá mal, daquilo que não foi, aquilo que não aconteceu, né? E é difícil tu ter esse apego não emocional de não ter alguém. É um apego não emocional, talvez uma fragilidade, talvez não, né? Até que ponto isso é colocado certo ou errado? Até que ponto isso realmente interfere em uma relação de vida sua consigo mesmo? Né? Eu quero que você comente aqui embaixo para mim ter uma noção também do que você pensa sobre isso e se faz algum sentido essa analogia entre ter alguém e não ter alguém e quais os parâmetros desses argumentos, se são coercitivos e não, não sei, né? O que você pensa sobre e quais as ideias que você tende a ser mais coesas e não coesas a partir de um momento em que tu consiga perceber em tal situação que tu tá na tua vida, em tal situação que tu precisa estar, em tal situação que tu quer estar, né, para tu consiga perceber não só uma coisa, mas todas as outras também ao redor, e tu consiga ter um diálogo com essas pessoas, tanto se relacionando uma vez, duas, três ou quatro, ou como no relacionamento, né, em qual parâmetro essa parte nerdista, digamos assim, essa parte o tempo todo intelectual, 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 ela interfere, né, na comunicação, por exemplo, não violenta, numa comunicação onde tu consegue entender aquilo que o outro quer de uma forma mais tranquila e tu consegue expressar aquilo mesmo quando o outro expressa uma linguagem violenta, né? Como que isso pode ser colocado na prática e pode ser melhorado para que tu nunca consiga ter um momento difícil, por exemplo, em um momento onde você
não consiga entender o que deve ser feito. Eu acho que é muito mais nesse parâmetro de entender o que deve ser feito do que o outro. Tanto solteiro, quanto casado, quanto intelectual, quanto não intelectual, quanto preso no quarto, quanto o tempo todo na festa. Acho que esse é o grande ponto, assim, a gente conseguir conviver com as pessoas de uma forma leve, de uma forma onde a comunicação ela é tão fluida que a gente consegue passear por todos os âmbitos sem se preocupar com nada. Muito obrigado pelo acesso, deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, que não se esqueça amanhã.